é você trabalhar e pensar como dono. Sim. Então, isso é uma coisa muito rara hoje. E se você tem uma pessoa dessa, você precisa trazer ela para o seu lado e dar o equity da tua empresa para as pessoas. E eu sempre tive na minha cabeça, falei assim, puta, um dia eu vou fazer uma coisa que eu realmente amo fazer. Relacionamentos genuínos, é uma pessoa bondosa, assim, então eu acho que isso acaba tudo voltando, né? Essa energia que a gente passa acaba voltando pra gente. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita alegria e muita honra que eu trago aqui para vocês ele que desde muito jovem começou com muita disciplina, uma disciplina rigorosa, trabalhou com esportes e hoje é empreendedor e vive num mundo onde a gente quer chegar. Com vocês, André Dweck. Obrigado, querida, pelo convite. Honra minha, né? Tá aqui na sua casa, meu grande amigo alemão aqui com a gente. Melhor impossível. Pois é. E também, além de tudo, vamos experimentar essa paella deliciosa do José de Lamen, alemão ou Zé da Paella. Não é? Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês, cozinhar para vocês. E para mim é uma honra. A gente que fica honrada. E eu que estou honrada, na verdade, em estar com vocês dois, né? Então, André, vai começar um pouquinho com você. Me fala, infância, então, disciplina bem rigorosa. Como é que é levar isso também, depois para os esportes e depois para a vida de empreendedor? Ótima pergunta. Eu tive a oportunidade de morar num lar de crianças carentes judias, com 8 anos de idade. Meus pais não tinham condição de criar 3 filhos em casa, então eu era mais velho. Fui estudar chamado Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista. Era um internato, eu entrava domingo e saía sexta-feira. Então, eu morava numa casa, né, que era lá no alto da Boa Vista, São Paulo, estudava o ensino regulamentar normal, aulas de hebraico, de história hebraica, enfim, ali realmente onde eu aprendi que a disciplina te leva muito longe, né? A gente era, logicamente, né, crianças carentes, né, ou muitos delas, os pais precisavam trabalhar e ficavam lá, mas a gente já tinha uma mentalidade rica. E as pessoas confundem muito, né? Não é dinheiro. É saber que se você tiver muito foco e disciplina e seguir uma metodologia que foi implantada, meus tios moraram lá, minha mãe morou lá nesse lar, entendeu? Já existe 80 anos. E os fundos, né, desse lar são todos de doadores da Dona Judaica. Então, me ensinou bastante. E daí, lá também você começou a entender que meritocracia vale a pena. Isso. Eu falo bastante disso no meu livro, né, que eu fiz uma regressão onde de 8 a 13 anos de idade, né, que 8 a 13 anos de idade, o garoto um judeu, ele faz o bar mitzvah e ele entra na fase adulta. Então é bem precoce, né? Inclusive, no Brasil, você se alista para o exército com 17 anos, em Israel com 13 anos de idade. Então já é uma mentalidade muito precoce. Né? Então ali você começa a aprender realmente de responsabilidade, não apenas disciplina, mas de foco, de seguir realmente questões de comunidade e tradição. Lógico, mas a gente criança, a gente está brincando, aprendendo, né? Sim. Então ajudou até eu ter uma mentalidade forte para estar aqui hoje, sabe? Esse é o país dos fortes, né? Escolhemos, né, os Estados Unidos, ficou um país da oportunidade, realmente acho que tem muito disso de meritocracia. E Zé, agora vou um pouquinho aqui com você. Me fala dessa paella maravilhosa que você está preparando para a gente. Como surgiu esse Zé da Paella? Como é que surgiu essa vontade de começar a cozinhar paella? Então, eu cheguei em 2018 e eu tinha um amigo já de Campinas que morava em Del Rey e já tinha um grupo de relacionamento aqui, um grupo de amigos, por terem as crianças da mesma escola, lá em Del Rey. E quando eu cheguei, ele sabia que eu fazia paella lá em Campinas, e ele queria fazer alguma coisa para chamar o pessoal.
Pô, as pessoas, os caras quando tem um novo, esse cara sempre faz um evento, eles estão me cobrando e tal, que você não quer fazer a paella para mim? Aí eu falei assim, eu faço a paella, só que eu tinha acabado de chegar, não sabia onde tinha paelleiro, não sabia onde tinha aro, não sabia onde tinha frutos do mar, tive que aprender tudo isso, e falei para ele, a minha paelleira tá na casa do nosso amigo lá em Campinas, você traz para mim? Ele trouxe a paelleira, trouxe o fogareiro, e a gente fez a primeira paella na casa do Alexandre Chamas. Tava lá. Tava lá. O Thiagão. Então foi um dos cobaias, então, Eu né? já reconheci o negócio. Olha só que bacana. E aí, essa turma, fantástico, adorei conhecê-los, e aquela sinergia, aquele negócio, e todo mundo adorou a paella. E eu tinha acabado de chegar, eu estava em dúvida se eu ia voltar para o mercado de tecnologia, em banco. Então você vem do mercado de tecnologia. Então essa parte da cozinha Trabalhei realmente 20 foi anos no Santander em tecnologia, trabalhei em Citibank, trabalhei em Caixa Seguros, estava na Crefisa quando eu vim para cá, estava montando um banco na Crefisa. E aí eu falei assim, bom, vou plantar uma sementinha aí, vamos ver o que dá. Vou começar a fazer os eventos e comecei. Deu super certo. E hoje em dia, assim, é o mesmo prazer de terminar uma paella e ter a satisfação das pessoas de gostarem, é o mesmo prazer que eu tinha quando eu terminava um projeto no banco super bem reconhecido e com sucesso. E eu sempre tive na minha cabeça, falei assim, puta, um dia eu vou fazer uma coisa que eu realmente amo fazer. E é por isso que... Faz com amor, né? E é muito legal, porque eu faço tantos eventos e conheço todas as culturas aqui na fábrica. Eu fiz uma paella semana passada para os muçulmanos, eles estavam no Ramadã, em jejum, todo ano eles me chamam. Então, ajoelharam em direção à mesquita, começaram a rezar e tal. Então, assim, para mim é muito prazeroso e é uma coisa que tá dando certo, que eu gosto de fazer. Até pegando o gancho aí de você falar que começou a fazer com amor e conhecer muita gente, acho que o Mel Talk, para quem não sabe, né, meu background é de engenharia civil, nasci e criada na engenharia, investidora de tecnologia também, mas aqui o Mel Talk comecei recente, na parte de comunicação eu tenho amado, porque eu conheço pessoas incríveis, né, conheço e aprendo muito, né, não só conhecer, como aprender. E até assim, o André, eu já falei para ele pessoalmente, assim, que claro que a gente tem vários ídolos, né, eu cresci aí com meu pai no trabalho, meu ídolo maior, meu pai era um visionário, coisa mais linda. E aqui nos Estados Unidos, a gente acaba pesquisando e, assim, vendo algumas pessoas que falam assim, poxa, eu tenho muito daquela pessoa que eu quero fazer igual, né? Ou não igual, mas ter algumas particularidades. Como se você tem muito que eu vejo de não fazer uma coisa só, né? Mas faz bem feito. A gente não tem que ser uma coisa só, mas é muito determinado e faz bem feito. Essa tua ramificação, pelo que eu vejo, né, você é um modelo para mim, é de quando quer fazer, vai lá com a disciplina, pelo foco, vai atrás e aprende e é exemplo. Então, bom, mais uma vez, gratidão isso aqui. Obrigado. E aqui, ó, o livro, super recomendo, Potência Empreendedora. Aqui, ó, tem as minhas marcações aqui de... Ele tá rindo. É um guia. É um guia. É bom, fico feliz. A ideia era essa mesmo. E me fala, então, como que surgiu a ideia do Potência Empreendedora? Foi um legado. Eu sou um cara muito de princípios pessoais e valores, né, familiares, antes de entrar em negócio. Qualquer tipo de negócio. Desde que eu era garoto, como executivo no Brasil, que eu fiz carreira nas empresas da minha família. Fez ontem 17 anos que a gente vendeu, né, as marcas Ford e Pluton, porque lá mais de 20 anos. Depois como microempreendedor no Brasil, com a parte de esporte, com piloto de automobilismo, com marketing esportivo. Já tive restaurante, ela acho que nem sabe disso. Que bom, bem. Tive restaurante, tive bar, já fui sócio de empresa também de tecnologia. E depois aqui nos Estados Unidos, na parte imobiliária, parte de turismo, educação agora, que é um projeto que eu estou realmente, talvez, o projeto que eu mais me identifiquei, de educação executiva, né, educação corporativa, muito legal. E o livro foi um legado que minha mãe deixou. Ela sempre me falava de onde a gente saiu, até onde a gente chegou, e essas experiências, não é uma biografia,
Não é o livro falando de mim, Ok. é o livro contando das experiências que eu tive, boas, ruins, dificuldades, desafios, superações, coisas que deram errado, coisas que deram certo. Não, é bem bacana. E realmente o que eu senti aqui são coisas que você passou. Não é coisa que alguém te disse. É da tua vivência. Sim. Essa experiência, né? E realmente potência empreendedora que você passa aqui é para quem quer empreender e quem quer empreender. E é um dia mesmo, né? Você fala assim, quer empreender fora do teu país de origem? Tem que ir algumas vezes lá, pelo menos 10 vezes, e conhecer o lugar. Isso. E aí pega desde o garoto, que pode sair da periferia, assim como eu saí da periferia, e começar a carreira, mostrar que é possível, e os caminhos que eu passei, e a paciência, a resiliência, engolimento de sapo. A molecada de hoje é muito imediatista, então eu mostro aí essa primeira fase, vamos falar assim, do nível júnior até o nível gerencial, nível médio. Aí depois, para chegar no C-Level, que é um segundo passo, né? Talvez do nível júnior pro nível médio, é a parte mais, entre aspas, fácil. Porque você consegue fazer isso rápido. E dali para frente, a concorrência começa a ficar maior. Então, você pega uma empresa como os bancos que o Alemão trabalhou, quantos presidentes tinham? Sim. Quantos diretores tinham? Talvez 10. Quantos gerentes? 50. Então, para você chegar no nível gerencial, você tem mais chance. Depois vai afunilando. E eu pirâmide mostro os caminhos, né, que eu passei, né, de coisas que eu tive que vamos falar assim, administrar mentalmente, que as pessoas acham que é só técnica. Eu sou um cara privilegiado de ter feito 3 faculdades no MBA, mas não foi isso que me trouxe nesse caminho. Depois, uma segunda parte, que é a parte que eu acho que é o mais desenvolvido no livro, que é a parte mental das pessoas. Muito executivo, bem-sucedido, muitos que eu conheço, com o perfil de empreendedor, morrem de medo de saírem das empresas, são eternos infelizes, uma conta recheada de dinheiro, um patrimônio alto, infelizes, porque não saem das empresas por causa da zona de conforto financeira. E aí depois chega com 50, 60, 70 anos de idade, olha para trás e fala assim, eu não tentei. Então também eu dou os caminhos disso, de oportunidades, né, ou de mindset, para as pessoas. Não é para fazer igual eu fiz, cada um vai ter o seu caminho, você mesmo falou isso. Mas é algumas lacunas que eu enxerguei que as pessoas conseguem implantar isso paralelamente sem ter conflito de interesse, lógico. André, pegando o gancho até aqui do que você falou de sair da zona de conforto, então, Zé, você teve muito disso. Estava lá no Brasil, acho que empregado, tudo, e decidiu vir para os Estados Unidos. Sim. A gente sempre teve, eu e minha esposa, dessa experiência. A gente queria ter sonho. A gente queria ter essa experiência. E eu, trabalhando no Santander, na Caixa Seguros, principalmente no Santander, tivemos algumas oportunidades. Está aparecendo uma oportunidade, era em Boston, para vir pelo Santander, para implantar um sistema de informações gerenciais que eu tinha implantado lá no Brasil, e aí não aconteceu. Aí ela também, no Citibank, algumas vezes, parece que agora tem uma vaga lá em Faraday, não saía. Em 2018 aconteceu, eu estava na Crefisa na época e decidimos vir. Falamos, não, vamos embora, você vai com já garantido, com isso a gente vai com visto de trabalho, depois a gente vê o green card. E aí eu falei, não, tudo bem, vamos embora, eu vou ver o que vai acontecer lá, deixa eu pôr o pé na água, sentir a temperatura primeiro, depois eu decido se eu tento empreender, se eu tento voltar para o mercado, se eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer. E aí aconteceu de eu começar as paelhas e hoje em dia eu consigo trabalhar, eu tenho uma satisfação muito grande, que eu faço uma coisa que eu gosto muito, e não descarto, de repente, estudar, abrir um take-out, mas assim, bem devagar, bem planejado. Bem planejado, porque, assim, é o que o André falou, as pessoas têm medo de sair da empresa, os executivos, os gerentes, e muitas vezes são infelizes. E hoje eu digo, hoje eu sou muito mais feliz fazendo isso e tendo a satisfação que eu tenho. Lógico, muitas vezes você pergunta, puxa, o que você fez, o que eu fiz com a minha carreira? Onde eu estaria se eu tivesse continuado lá, daquele jeito?
Mas é rapidinho e passa. É. Eu lembro que eu passava, eu falo assim, não, tá uma delícia cozinhar, eu adoro. E assim, hoje a gente já trabalha com mais 2 chefes, alguns ajudantes, estou verificando uma cozinha para take-out, e vamos sim. Bacana. Eu também, já tinha no Brasil tudo estruturado, né? Se via lá, tá à frente de construtora, tudo, e estou aqui, né, por enquanto. Eu acho que é gostoso. A gente vem para cá também, tem muita parte de segurança. Eu acho que isso foi um dos motivos principais eu estar aqui com as minhas filhas, e oportunidade para elas, né? Uma já saiu, já está na faculdade, a outra está saindo. Mas acho que essa oportunidade que a gente, quando sai da zona de conforto lá e vem para cá, eu acho que é incrível. Estados Unidos. Eu vim com visto de estudante. Que visto que você veio, André? Eu vim, primeiro ano eu vim estudar de verdade. Tá. E porque eu tinha uma transição na empresa da família, né, com meu tio, então tinha aqui, imagina, 25 anos trabalhando com ele. Aham. E eu era o principal executivo, né? Mas e até voltando um pouquinho aí na tua história, você recebeu a chave do cofre muito cedo, é isso? Então, foi com 18 anos de idade. Confiança olha que total coisa. da família. Porque pegaram uma pessoa desviando o recurso da empresa. Uau. E aí, eu tinha 18 anos de idade, não tinha experiência nenhuma. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, imagina, 1991 isso. Daí, meus tios tomaram a decisão de colocar um jovem inexperiente, mas que eles tinham muita confiança. E é uma coisa que eu jamais me esqueço. Meus 2 tios do FISA, que me dão 50% da forma cada um, falam assim, olha, a técnica a gente consegue te ensinar. A confiança é difícil contratar. Sei. Entendeu? Principalmente numa época que o alemão sabe disso, né? Anos 90, era malote de cheque que vinha das lojas, dinheiro, o boleto do cartão de crédito impresso, quer dizer, era tudo assim, na confiança das pessoas. Não tinha nada de controle eletrônico, não existia o que tem hoje, né? O Brasil, inclusive, é muito melhor que os Estados Unidos, né? Nessa questão de digitalização dos controles, né? Da parte financeira, principalmente. E aí eu nem aceitei no começo. Eu falei, não. Você não queria muito? Não, fiquei assustado. Fiquei assustado, né? Falei, pô, com 18 anos, pô, uma responsabilidade enorme, né? Já imagina, eu era chefe de gente que tinha 30 e poucos de idade. Uhum. Os caras olharam pra mim e falaram, o que esse moleque tá fazendo aí? E eu não queria jamais assumir um cargo por ter o sobrenome do Eck. Ok. Isso na minha cabeça eu não queria. Então, naquele momento, eu achei que era isso. Me colocaram, não queria aquela tartaruga na árvore. Como é que ela chegou lá? Não queria. Mas, então, aí foi que eu comecei a estudar mais do que todo mundo para fazer jus, para ninguém jamais questionar aquilo que eu estava fazendo. Estudar mais do que todo mundo e me impor. Entendeu? Tanto que, às vezes, é uma coisa que às vezes, você passa a imagem de um pouco prepotente, um pouco de muita autoconfiança, porque eu fui obrigado a ser assim, né? Porque senão eu ia ser engolido. Imagina, com 18 anos de idade, pelos fornecedores, pelos clientes, pelos pares e pelos subordinados. Uhum. E eu não queria ser parente do dono, não queria estar lá porque era parente. Então foi um desafio, foi bom. Aceitou a responsabilidade, deu conta do serviço e ajudou a empresa a crescer. Sim, eu cresci bastante, né? Eu falo que ontem fez 17 anos, né? E eu escrevi um post bem grande no LinkedIn. E eu falo, 99% do que eu aprendi não foi na Universidade de São Marcos, lá no Ipiranga, que eu estudei, que eu me graduei, em administração. Não foi na GV, onde eu fiz uma pós-graduação, um MBA. Não foram os mais de 80 diplomas que eu tenho. Sou um cara abençoado, né? De ter oportunidade de estudar. Você sabe disso, né? Eu estava junto aí na SXSW, lá no Festival de Inovação, no Texas. Foi a experiência que eu tive na prática. 99% do que eu aprendi foram esses 25 anos de carreira num setor extremamente complexo, que é a moda. O legal hoje, amanhã não é mais. O bacana hoje, amanhã tá velho. Então, sempre no ambiente de inovação. Inovação, e assim, com muita antecedência, né? Você já tem que pensar no verão do ano que vem. Você não sabe se vai fazer realmente muito calor ou não. No inverno também, você não sabe se vai esfriar. Então, você tem que estar antenado e já... Como que prever o que vai acontecer sem saber? Isso é a genialidade do meu tio Tufi, né? Ele que era o criador, o estilista. E eu sempre ficava no back-office, né? Mas, logicamente, eu tenho fotos em 1900... A Triton foi fundada em 75. Eu tenho uma foto minha em 77, embaixo da mesa de corte. Que legal. Então, eu já estava dentro da cultura de moda
desde criança. E a empresa começou na garagem da casa da minha avó, não é que tinha ursos, nada. Era um galpãozinho lá, entendeu? Pai, mãe, irmão, todo mundo naquela bagunça, todo mundo ajudando, bota no porta-mala do carro para entregar, entendeu? Eu trabalho de sábado, domingo. Então, eu cresci nesse ambiente de inovação, de muito sacrifício e de principalmente do mindset vencedor. Porque isso daí é uma coisa que é difícil a gente falar para os nossos filhos hoje, né? Porque eles têm muito mais condição. Sim. Primeira vez que eu entrei no avião, eu tinha 23 anos de idade. Então, imagina que era um sonho. Eu trabalhei 10 anos para entrar no avião. Imagina minha filha, a primeira vez que entrou no avião, foi para Disney. Como que eu vou falar para ela? Olha, lute para viajar. O pai deu. E hoje eu tento segurar, entendeu? E até uma coisa que é bem legal, né? Eu sempre fiz questão das minhas filhas aqui nos Estados Unidos estudar em escolas públicas. Por uma questão da diversidade. Muita gente fala assim, escola particular, que é o networking que seus filhos vão fazer muito melhor, você prepara mais. Balela. Não tive escola particular, estudei a vida inteira em escola pública no Brasil, porque minha mãe tinha condição. Eu fui estudar em escola particular só a partir de 14 anos de idade, quando eu paguei minha própria escola. E nem por isso eu tenho menos relacionamento, eu não gosto da palavra network, é muito vaga, né? Muito pessoa jurídica. Nem por isso eu tenho menos relacionamento do que pessoas que estudaram nas melhores escolas do Brasil. Dependendo da personalidade. As minhas filhas, aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, porque no Brasil tem muita diferença de qualidade, né, de ensino. Mas aqui nos Estados Unidos elas entraram em escola particular porque eu cheguei logo depois do shooting aqui em Parkland. Eu estou em Parkland, em 2018 teve aquele massacre horroroso na escola aqui da cidade. E isso, na Stoneman Douglas, né? E o sobrenome do rapaz era o mesmo que o meu, Cruz. Eu falei assim, eu vou chegar com as meninas novas, com o mesmo sobrenome, tinha acabado de acontecer. Eu falei assim, não. Então eu optei por private school aqui, mas por conta disso. Porque aqui são excelentes as escolas públicas. Não, eu não critico que tomar essa decisão, não. Eu só não acho que a pessoa fala assim, eu vou colocar meu filho na escola particular nos Estados Unidos porque ele vai conseguir um nível de relacionamento melhor. Não é verdade. Vai conhecer gente que tem mais dinheiro? Vai. Mas isso não é certeza de sucesso. Até depois eles vão para a faculdade e muda completamente. Totalmente. Aí depois na faculdade tem o trabalho. Então acho que é muito mais da personalidade da pessoa. De correr atrás, né? Do que... E hoje no mundo que muitas empresas falando de ESG, diversidades, nada melhor do que, em vez de você ler um livro, você passar. Isso daí é uma coisa muito legal. Mas a gente continua indicando o poder que você vai... Sim. Mas passar é legal. Não, mas é assim, você você vivenciar, né? Que eu decidi, cada um, lógico que educa os filhos da melhor maneira que achar. Sim. E não tem certo e errado, né? A gente faz o nosso melhor e cada fase que eles estão passando, a gente também é novidade pra gente. Então, não é fácil o falar ou não, uma vez que a gente tem um pouco mais de condições, mas a gente quer passar que eles deem valor pro que a gente tá dando com mais facilidade. Né? Dar o devido valor, sim. Zé, como é que tá a nossa paella? Perfeito. O primeiro podcast com cheiro bom. E, André, me fala um pouquinho. Nós estivemos juntos na South by Southwest, XSW em Austin, onde tem tendências, né? Fala muito sobre tendências e cinema, música, tecnologia, tem ciência, é de tudo um pouco, e a coisa mais linda, porque dali saem muitas das coisas que a gente vai usar, os wearables que estão chegando com muita tecnologia, e eles plantam aquela sementinha de muitos pensamentos de algo que nem passou pela nossa cabeça. É um pouco disso, né, André? Sim. Eu acho que todo evento desse, eu já participei de alguns, né? Foi na época de varejo, tem a NRF em Nova York, que é o maior evento de varejo do mundo. Fui uma vez, né? Ou da HSM, eu participei de muitos, inclusive meu grande amigo José Samib Neto, que foi o fundador, né? Que hoje eu tenho o privilégio de ter ele como meu mentor e amigo, frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. Participei de vários eventos com os pensadores, ex-presidentes americanos, Jack Welch, Al Gore, Rancharan, Jim Collins, enfim, todo mundo que a gente lê. Eu participei de eventos com eles, alguns menores, outros maiores, mas nada que isso vai substituir o relacionamento com as pessoas. O que eu mais aprendi no maior festival de inovação do mundo não foram nos palestras. Foi, a gente alugou uma casa, a gente fazia uma resenha fim de tarde, meu irmão, chefe como você,
sempre fazia lá um breakfast de manhã, o pessoal vinha, e à tarde fazia lá um happy hour. E as mentes brilhantes que vinham lá, dos garotos, assim, que é muito legal, né? Eu tenho 52 de idade, mas me considero jovem. Não, todos E lá tinha os meninos de contribuem, né? 25, trocando ideia de igual para igual, entendeu? Então a gente rejuvenesce, né? E as coisas que eu mais aprendi não foi nas palestras, foi com as pessoas. E o que eu aprendi até conhecendo ele pessoalmente lá, que assim, o André é sobre relacionamentos genuínos, ele passa muito disso, e ele tem muita assim, bondade, assim, ela é uma pessoa que falou assim, olha, o que eu sei tá aqui pra você. É o que eu aprendi com a minha mãe, generosidade. Generosidade, exatamente, você é muito generoso, isso é muito bacana. Histórias que minha mãe contava, né? Comprava uma maçã, repartia em 10, dava um para cada filho e a outro pedacinho dividia com a minha avó. Eu falei, cara, como assim? O cara não tem nada. Então, o que acontece? O princípio de generosidade, a gente aprende, e se a gente levar para a vida, aí as pessoas falam assim, mas você ajuda e as pessoas te ajudam. Eu não ajudo para ninguém ajudar. É isso. Então, o Bianation é um pouco disso. Eu vejo muito brasileiro sofrendo nos Estados Unidos, desde que eu já estou aqui há um pouco mais tempo que vocês, né? Desde 2012, e pouca gente ajudando. Muitas pessoas falam assim, quando o cara fala que tem um problema, fala, que pena. Tô voltando no Brasil, que chato. O meu visto não foi aprovado. Putz, que azar. Não tô conseguindo ganhar dinheiro. Putz, realmente tá difícil. As pessoas lamentam, porque a comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito pouco unida. Então eu enxerguei isso, eu falei assim, se eu conseguir um projeto de educação, que é o Bianation, né, de palestras, de painéis, de workshops, não é só empreendedorismo, né? Já teve de inovação, teve de marketing, teve de branding, teve de mercado imobiliário, mercado financeiro, vários, assim, com amigos mesmo, que são voluntários, assim. A gente nunca pagou um cachê com palestrante. E as pessoas falam assim, mas você acha isso certo? Eu falo assim, o meu evento tá lá. Se o palestrante quer palestrar, é porque também ele quer ser generoso. Então, você cria um círculo virtuoso, onde todo mundo quer ajudar. E aí, há 5 meses, na verdade, a gente criou um clube, que não é um clube de network, é um clube de relacionamento, ao qual você conheceu alguns dos membros, que são, vamos falar assim, heterogêneos nos atributos profissionais e homogêneos nos princípios pessoais. Isso. Que é uma coisa muito difícil. Então, as pessoas quando vêm conversar são comigo... inegociáveis. As pessoas quando vêm conversar comigo, que eles querem ser membros do clube, é um clube pequeno, bem seleto, apenas 30 membros. E a gente tem 40 e poucas pessoas que querem entrar. E querem pagar para estar lá, mas não tem os mesmos princípios. Então, é uma laranja podre que vai estar infectando as outras que estão bonitas, que estão florescendo, que estão dando frutos mais bonitos. E, enfim, eu acho que isso que é o que vai dar uma sustentabilidade no longo prazo. E a gente está conseguindo com muito sucesso, e eu falo a gente, né, porque o Bianation, apesar de eu ser o sócio, fundador, eu fiz isso para a comunidade brasileira, dos executivos, empreendedores. Agora tem um garoto de 28 anos que quer entrar, recém-formado, acho que é muito legal de ter isso, para realmente a gente levantar a bandeira brasileira do profissional e da pessoa. Assim como tem os latinos, assim como tem alguns europeus, os canadenses são muito unidos aqui nos Estados Unidos, os mexicanos são muito unidos, os colombianos são muito unidos, e os brasileiros não eram. Por que eu falo não era? Porque o Bianation veio exatamente com essa missão. Eu vou falar uma frase aqui, você vai me falar quem costumava falar isso. A gente aprende com quem a gente quer ter por perto. Isso daí é uma coisa que eu sempre... É uma frase que está um pouco taxada na internet, né? Mas a gente pode escolher essas pessoas, né? Então, a minha própria família sempre me falou isso, né? Não é questão de você a média das 5 maiores pessoas que você... Não é isso. É com quem você quer ter perto. E às vezes tem uma pessoa que é muito legal, que você vai lá, comer uma paella, vai se divertir no esporte, no futebol, mas não é aquela pessoa que no momento de dificuldade ela vai você pode contar te colocar para cima. Então, também, e ao mesmo tempo você não precisa se afastar de todo mundo e também não precisa ser tão restrito, porque eu vejo também muitos brasileiros aqui ficam muito na defensiva. Primeiro eles abrem muito a guarda, porque deixa a família para trás, deixa os amigos do trabalho, os amigos da escola, do bairro, da cidade, entendeu? O alemão veio lá de Campinas, tinha um monte de amigo. Chegou aqui, primeira semana, Thiago Mate, nosso grande amigo, se ele não te apresenta para a turma, você ia ficar um tempão para até
E tanto que você se redescobriu. Então, isso é uma coisa que também aconteceu comigo. Eu trabalhei com moda. E aqui vim trabalhar com o mercado imobiliário, depois com o mercado de turismo, com os motorhomes, depois com o mercado nos esportes de novo, né? Que eu tinha trabalhado no Brasil, e agora com o Vianejo. Baseado no quê? Nas pessoas que eu escolhi ter por perto. E às vezes você escolhe, erra, e tá tudo bem, a pessoa segue o caminho dela, e baixar a guarda. Porque o brasileiro, às vezes, ele tem a guarda muito, muito levantada, que aí começam a ficar as panelas. Isso não ajuda a comunidade. Mas você sabe que logo que eu cheguei, isso é uma verdade, logo que eu cheguei, até conversando com uma brasileira, eu falei assim, não se misture com brasileiros. Eu demorei para conhecer outros brasileiros, assim, 2 anos e meio. Então foi depois da pandemia, foi um negócio assim, então foco só nas meninas, eu estava com o visto de estudante, só ia pra escola, voltava. Aí, uma vez na praia, eu vi o pessoal jogando beach tênis, foi meu primeiro contato aí com mais brasileiros, gente bacana, tudo, e também a igreja foi um outro local que eu comecei a me sentir parte da comunidade, né? Então, eu vou na Coastal Community Church aqui, que é cristã. No Brasil, eu fui católica com a minha mãe e, no final das contas, eu acho que o Deus que está dentro de você, ele tem que ser amor e respeitar todos os outros, e isso que... Mas sabe que você deu a resposta perfeita para isso? Porque as grandes comunidades, elas são criadas ou no esporte ou na religião. Nos negócios não existe muito. Por quê? Porque tem muita gente oportunista e o momento da pessoa. Às vezes ela entra lá e aí o cara começa a crescer e fala, eu não preciso mais desse grupo. Então ele mesmo se afasta. Quantas vezes a gente viu isso acontecer? E um pouco do que eu estou implantando no Vianejo, porque é uma coisa que eu falo que eu estou implantando, porque as pessoas estão contribuindo, né? Não tem uma forma mágica, né? Foi baseado em princípios de comunidades religiosas. Eu sou judeu, pode ter um muçulmano, tem budista, tem cristão, evangélico, ortodoxo, católico, não importa. Tá, mas eu acho que é um pouquinho dessas comunidades que são criadas, né? Porque todo mundo vai na igreja todo domingo ou na sinagoga no sábado, você sabe que você vai ver lá. Por que as pessoas vão? Porque tem a comunidade. E o esporte também faz isso. Sim. Eu sei porque tenho amigos do automobilismo que eu tenho há 40 anos. E eu falo pros caras, a gente se encontra, eles vêm pra cá, eles me ligam, vou pra lá, eles te ligam. Aí sempre compartilha alguma coisa, tem os grupos de WhatsApp, todo mundo lá fica... Um brincando com o outro, então o esporte, e trazer isso para o mundo dos negócios é muito complexo. Num país que você trabalhou numa área no Brasil, ele trabalhou na outra, trabalhou na outra. Qual que é a nossa linha, não falar assim, de coisas comuns profissionais? Quase nada. Quase nada. Então, ele fala assim, eu não vou estar nesse grupo aqui porque ele não vai me agregar negócio, que é o que a maioria das pessoas fazem. Agora, a partir do momento que você vai para o princípio das pessoas, o profissional fica secundário. E aí fica gostoso, fica legal. E o que você falou, você tem que dar sem estar esperando algo em troca, né? Não, eu te conheci sem uma perspectiva de falar assim, não, olha, eu nem sabia que você trabalhava com isso, que a parte de investimentos imobiliários, não sabia. Então, o alemão, sou amigo dele, nunca fizemos um negócio, meu amigo, meu aniversário de 50 anos de idade, como foi alemão? André Doecker, 50 anos de idade, 50 amigos, 50 horas de festa. Olha só que bacana. Foi 3 dias de festa lá em casa. Falei, irmão, você tem que estar aqui. Que bacana. Entendeu? Então foi um pouco disso, né? E aí, nossa paella? Está pronto. Eba, por favor. Tem que pagar hoje, né? Não, hoje é por minha conta. Conta do alemão. Muito bom. Que delícia. Bonita tá, hein? Vou pôr um pouquinho de tudo, você... Eu vou, mas você é mais econômico, tá? O meu é só o arrozinho com camarão. Então, assim... E a lula, tô feliz. A parte verde, tons, ervilhas. Deixa pra ia servir a primeiro. minha o guest. A minha é fit. Mas, por conta das ervilhinhas, então vai ficar comigo. A minha é muito fit. E o cheirinho tá uma delícia, gente. Pena que vocês não conseguem sentir o cheirinho daí, tá uma delícia. Muito Quer bom. tomar não? Eu quero, por favor. Sempre foi muito regado com a alimentação, André? Não, na verdade, vida executiva é uma vida maluca, né? Come a hora que dá. E eu assim, muita gente fala assim, você trabalha muito. Eu gosto de trabalhar. Eu gosto. Então, o que acontece? Eu não trabalho por obrigação, por questões óbvias de dar exemplo aos filhos ou por ganhar dinheiro. Eu gosto disso, sim, não vou ser hipócrita, mas eu gosto de trabalhar. E aí, às vezes, você deixa um pouco para trás. Mas aqui nos Estados Unidos eu melhorei bastante.
Até porque em casa eu tenho vários exemplos, né? A minha filha mais velha, Pietra, tirou uma certificação de personal trainer. Então tá pegando no pé do pai. Botou todo mundo na linha. A minha esposa também, Uhum. jogadora de beach tênis também, igual você, academia. Aham. A minha pequena atleta de vôlei. Aí eu voltei a andar de kart. O meu enteado também sempre gostou de esporte, futebol. Então, você tá no ambiente porque você abre a geladeira lá, não tem porcaria. Aí Só você- fit. Entendeu? Então, fica à vontade, vamos experimentar, vamos ver se ele passou no teste. Você vai servir, então. É só fazer uma coisa. Tá bom? Por favor. Degustação, alemão? Só. Ok. Por favor, alemão. Aqui tem muito. Os latinos geralmente pedem para pôr. Pergunta se dá para pôr frango junto, linguiça. Mas geralmente eu faço a de frutos do mar, só com frutos do mar. E a de. Eu faço uma também, que eu chamo de counter tip. Que aí eu tentei colocar um pouco do barbecue americano junto, então eu ponho um pork shoulder defumado. Então você deu uma reinventada na paella. Dei É uma, uma country paella. essa com pork shoulder defumado e cozido no sous vide depois. As pessoas que comer essa daqui, não vou comer aquela lá, porque não, eu gosto de frutos do mar. Aí quando come aquela lá, Sério? Adoro. e aí toda vez me chama, eu quero das duas. Aí tem que fazer as Que duas. legal, que legal. E teu público é mais brasileiro mesmo? Ou tem bastante latino? Bastante latino. Você comentou também que tem muçulmano, né? Eu sou bem... Tem bastante latino. Coreano, venezuelano, eles adoram frutos do mar. Hoje eu cozinhei aqui dentro, mas geralmente para paellas muito grandes, a gente cozinha lá fora. Não faz nenhuma bagunça, Aham. é tudo super simples aí. O americano adora, né? Prático, né? Eles Tem não- hora pra começar, hora pra Nem eles acabar. usam a cozinha deles. É, Então, eu acho que eu sou americana, então. Eu pra cozinha sou uma negação. mas a gente, Por isso que eu trago esses chefes maravilhosos. mas a gente tá acostumado no Brasil a cozinhar, Não, né? sim, Fazer a tá, comida do dia a dia. E aqui não, aqui eles não fazem nada. Tudo pronto, tudo pré-pronto, só Tanto esquentar. aí o americano, quando vê a gente cozinhando e uma real food, Aham. eles ficam loucos. Que nem você falou que agora tem uma equipe, né? Que tem você e tem mais outros cozinheiros. O Anderson é praticamente meu sócio. O Anderson já teve aqui no nosso programa, viu, gente? Ele fez... O Anderson já fez várias paellas da André. Uma delícia também. Ele é um chefe de formação excelente. E cozinha várias coisas. e aí a paella, ele não fazia paella, ele começou a fazer paella comigo, então a gente É parceiro. Quando abriu, né? Uhum. Abriu. Ai. Eu trabalho com ele. Pra falar a verdade, foi a única pessoa que eu confiei até hoje. Por pra- conta da qualidade, então para manter... Porque não é assim. Você tem a opção de escalar, mas você vai perder, você vai ter dificuldade em manter. Então, na minha cabeça, a primeira coisa é manter a paella do jeito que ela tá, do jeito que eu criei, do jeito que foi, porque eu falo que eu criei também, né? Eu aprendi muitas coisas, eu fiz muitos cursos com chefes espanhóis, mas na Espanha é um pouco diferente. Tá. É diferente. Então você adaptou um pouco pro paladar brasileiro. Sim. Tanto é que tem espanhóis no meu Instagram que falam, nossa, isso aí não é paella, uma coisa desse tipo, entendeu? Mas é diferente, por quê? Porque eles dão muito valor pro arroz. Ok. O arroz é o mais importante. O brasileiro gosta de frutos do mar. Uhum. Então, se eu fizer uma paella igual o espanhol come lá, Vira um risoto. as pessoas não... Pra nós do pobre. Bahia pobre. E os sentido latinos a mesma coisa, porque alguns latinos me ligam e falam assim, mas eu quero uma paella potente, com muitos mariscos. Não, fica tranquila, porque eles estão acostumados, ou porque o cara vai fazer a paella e não põe por conta de rentabilidade, ou porque dá muito valor pro arroz. Então, Tá. lá na Espanha, eles fazem uma canadinha menorzinha de arroz, com um camarão para cada um em cima da paella, Ok. that's it. Uhum. E aí, essa daqui já tá tropicalizada, um pouco de coisas brasileiras no meio, e a outra de country? de porco e frango, eu fiz questão de colocar esse toque de smoke no meio, porque ficou muito bom. E André,
Então agora, bom, é que já tá com esse projeto novo aí do Beer Nations, então é um filho novo que você tá criando, tá dando bastante atenção e tá moldando ainda, né? É um diamante Mas tem novidades. sendo... Tem novidades pra cá. Eita, nós! Mas pode contar? Posso. Eba, então conta aí, primeira mão pra gente. Tem muita gente que fica com segredos, né, de projetos. Primeiro, todo projeto que você consegue influenciar as pessoas para elas crescerem, não tem por que manter segredo. Então a gente está conversando com algumas escolas de negócio para criar um MBA aqui nos Estados Unidos, certificado Que bacana, em português, que legal. focado no brasileiro. Então a gente tem... Eu sei que um cara que eu gostei muito de estudar, né, sócio também, a Carol Conrado, que é um professor, inclusive, né? Conrado vem da área de educação financeira. A Carol, até os nossos clientes apelidam ela de professorinha, de mentora, a gente gosta de estudar. Aham. E, para mim, o melhor sistema de estudo e aprendizado é você aprende e ensina. Aí você aprende novo. Você ensina Ensinando. aprendendo. É. Então, a gente tem essa foi uma coisa até surpresa lá no Texas, inclusive, uma das pessoas que estava lá na casa me chamou um dia no lado, olha, eu acho que a gente tem que fazer um negócio junto, porque eu vejo que vocês são sérios, vocês têm reputação, vocês têm relação com as pessoas, vocês estão criando um negócio que é diferente. Não é um curso, né? Porque curso aqui nos Estados Unidos que Tem falta. bastante. É. Tem bastante. Realmente é criar alguma coisa para ser disruptivo e ajudar o brasileiro a se desenvolver aqui, seja ele como executivo, como empreendedor, como empresário. As pessoas confundem muito, né? Empresário, empreendedor, executivo e investidor. São Aham. quatro personas. Então fala um pouquinho para quem tá vendo a gente aí. Às vezes está na mesma. Investidor é aquele que é um capital passivo, né? Alguém vai trabalhar para ele, remunera o capital dele, ou no risco, às vezes não remunera. Sim. Tá? O empresário é aquele cara que está lá no negócio, seguindo lá o by the book, tocando a empresa, tal. O empreendedor é aquele cara que está olhando para fora, mais para fora do que para dentro da empresa. Essa é a grande diferença do empresário. Né? O empresário olha para dentro da empresa, tanto que muita gente usa o jargão, né? Fala, trabalha muito, não tem tempo de ganhar dinheiro. Aham. E o empreendedor é o cara que olha mais para fora do que para dentro. Então eu, por exemplo, eu não tenho função executiva na minha empresa. Ok. Tenho sócios que tocam a operação, que eu já fiz isso durante mais de 30 anos, nas empresas que eu fui ou executivo ou sócio mesmo, e hoje eu sou um cara que até tem uma siglazinha mais nova da moda, né, que é CVO, né, que é Chief Visionary Officer, que é o cara de inovação, de visão, de estratégia. Então eu olho mais para fora, que é um empreendedor, né, que tem que estar sempre buscando alguma coisa nova, senão ficar para trás. E, logicamente, o executivo, que é a pessoa que está lá sendo contratada, né? Apesar dos termos hoje, tem muita... Meu grande mentor desde garoto, né, João Cordeiro, ele lançou um livro best-seller no Brasil chamado Accountability, que não tem tradução. As pessoas falam, tem alguma coisa a ver com mortalidade? Não. É você trabalhar e pensar como dono. Sim. Então, isso é uma coisa muito rara hoje. E se você tem uma pessoa dessa, você precisa trazer ela para o seu lado e dar o equity da tua empresa para as pessoas. Mesmo porque hoje, tipo, é difícil a gente ver aquele profissional de carreira, né? Hoje, assim, as pessoas ficam pouco tempo Mais de empresa e são mais imediatistas e mudam de uma empresa para outra, né? Muito, muito diferente, né? Porque o mundo digital, primeiro, né? O mundo... Imediatista? As pessoas comparam muito. É muito negativo isso, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem os seus objetivos, ambições, momentos de vida. O sucesso é muito particular. Exato. Né? Então, mas a rede social, ela ficou muito tóxica nesse sentido, né? Pessoas estão se vê, a gente nunca viu tanta gente depressiva e com uma saúde mental abalada. Porque tá sempre olhando pro lado. Antes era o lado antes era fácil, né? Era meia dúzia de pessoas da escola, do bairro, da família. Hoje não. Hoje ficou atrás de likes. E Exato. daí para isso tem muitos fakes, né? E é uma coisa, inclusive, que eu levo muito no Beer Nation, né? Que é esse conceito de um hub de internacionalização, de conexão legítima de pessoas. Não é de pessoa jurídica, não é clube network, não é B2B. É justamente trazer, tem muita gente talentosa com autoestima muito baixa. Muito baixo. E aí não é coach de motivação que vai resolver. Não. É você trazer ela para um ambiente que você acabou de fazer essa pergunta, num ambiente que ela vai se sentir segura até para colocar para fora as deficiências que ela tem, sem vergonha, porque às vezes as pessoas ficam segurando,
e também aprender com as dores dos próximos, Sim. né? Então, você está num ambiente seguro, tem um dos nossos membros falou assim, vocês, para mim, é igual um carro blindado. Eu falei assim, como assim carro blindado? Eu falei, carro blindado é o seguinte, ele não te blinda 100%, mas 99% das coisas que vai acontecer na rua, um cara que tenta te assaltar no trânsito, uma faquinha, um assalto mesmo, lá, você vai estar blindado. Então, vocês criaram isso um ambiente, entre aspas, de relações. Aham. Então, uma coisa que é muito difícil. Eu não fiz isso pensando nisso. Uhum. Né? O alemão, assim, quantas vezes eu não fiz alemão, rapaz, ele me cobrava depois de uma semana. Aham. Eu falei, irmão, acho que não paguei, putz, não pagou. Entendeu? Não é aquele negócio, olha, não é transacional. Uhum. Entendeu? E eu falava, alemão, quantas pessoas deu? 37. Eu saía contando, falava, deixa eu ver se deu 37 pessoas. Ok. Ele falou 37 na 30. Então, é relação. Ah. É uma relação de confiança que você, às vezes, constrói ao longo do tempo, mas às vezes não. Eu conheci ontem uma pessoa que eu já tinha amigos em comum. Sabe aquele cara que você senta? Eu fui comentar, ele deu um abraço nele. Aí eu parei e falei, caramba, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Mas tanta gente já falando tão bem do cara, a gente por rede social se conhecia, vê os meus valores de família, de princípios, de carreira, de idade e tal. E parecia que eu era amigo do cara, apertei no final e falei assim, quais os próximos passos? O próximo passo é vamos sentar para assinar o contrato. Uhum. Aí você fala assim, pô, mas não é muito precipitado? Às vezes você fica um ano negociando e não é isso que vai fazer você ter certeza que aquela pessoa para frente é uma pessoa boa para você ser. E não é nem falei negócio, hein? Para se relacionar. Então, um pouquinho disso. Eu sou um cara muito de pensamento de longo prazo. Aham. Não, eu acho que por isso que tem tanto sucesso, assim, e faz genuíno, né? O que você falou, relacionamentos genuínos, é uma pessoa bondosa, assim, então eu acho que isso acaba tudo voltando, né? Essa energia que a gente passa acaba voltando pra gente. E falando em energia, tem um momento aqui no Mel Talk em que eu peço pros meus guests manifestarem o que eles querem que aconteça. E olhar para o espelho e falar com você do futuro, como que você quer. Bom, minha visão para o futuro, eu espero continuar e ter, independente do que você está fazendo, do que o trabalho que você está realizando nesse momento, ter a satisfação e a felicidade em estar fazendo esse trabalho. Então, é uma coisa que eu mudei muito na minha vida, comecei a fazer, me reinventei aqui e aprendi que dá para você ser feliz fazendo aquilo que você gosta. E eu acredito que a educação transforma, assim como transformou a minha vida, da minha família, de uma infância muito simples, e também de outras pessoas que eu tive a oportunidade de compartilhar essa minha jornada de quase 40 anos profissional. E eu tenho essa missão aqui também nos Estados Unidos, através da educação, através de ajudar os brasileiros a se qualificarem, a prosperarem, a crescerem, porque eu acredito que todo mundo mais preparado, mais qualificado, com certeza vai ter uma vida melhor. E eu não digo só profissionalmente, digo pessoalmente também. Então, a educação, através até da nossa iniciativa do BR Nation, é trazer e dar o devido valor que o brasileiro merece aqui na América. Então, agradeço aos dois de estarem aqui comigo, estarem aqui conosco, quem está nos vendo ou nos ouvindo. Espero que vocês tenham captado aí vários insights sobre sonhar, sobre o que é possível, sobre educação, né? Acho que tudo começa com educação e os valores. Isso é muito importante para que vocês tenham. E gratidão mais uma vez. E eu espero estar com vocês muitas outras vezes. Muito obrigada.